E fala rapaziada, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo sobre o nosso querido amado Tottenham Hotspur Football Club, beleza? Pessoal, vídeo de agora, vídeo para falar sobre o pré-jogo entre Tottenham e Bournemouth, partida que acontece nesse sábado às 11 horas da manhã na Premier League, beleza? Terceira rodada, o jogo vai ser no Tottenham Hotspur Stadium em Londres, ok? Mas antes, confere aí se você já está inscrito no canal, caso você não seja inscrito, te convido a se inscrever, tá certo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, vai estar me ajudando bastante, ok? Na descrição do vídeo vai estar aí as minhas redes sociais, onde eu falo sobre o Tottenham por lá também, ok? Pessoal, nosso adversário então é o Bournemouth, né? É uma equipe que, vamos dizer assim, teve uma transformação da última temporada para essa agora, e eu falo principalmente no quesito transferências, tá? O dia do torcedor do Tottenham tem sido muito agitado. Inclusive, neste momento que eu estou gravando aqui, o Xavi Simons já foi anunciado de maneira oficial pelo clube, ok? Confere aí nas redes sociais, o anúncio foi bem bacana. O Xavi Simons falou que o Tottenham ligou e ele não quis deixar passar a oportunidade, né? Ele herdará a camisa 7 de Heung-min-son, a camisa lendária do sul-coreano mais amado por todos nós, ok? É importante frisar que o Xavi Simons, pessoal, ele não vai poder jogar contra o Bournemouth, ok? Basicamente, na Premier League, não sei em outras ligas mundo afora, mas na Premier League existe um prazo de inscrição para cada rodada dentro da janela de transferência, né? E o Tottenham não inscreveu ele ainda, beleza? Sem contar que ele ainda não tem o visto de trabalho britânico, ok? Acredito eu, na verdade eu não sei, mas acredito que como é um jogador de futebol, enfim, essas coisas a gente sabe como que funciona para jogador de futebol, na próxima rodada ele já deva poder estrear. Me surpreenderia bastante se isso não acontecesse. Beleza? Então vamos voltar aqui na parte da agora. Estava falando sobre as transferências do Bournemouth, né? Equipe que perdeu jogadores importantíssimos da última temporada para essa. Principalmente na linha defensiva, né? Basta a gente lembrar que na última temporada o Bournemouth venceu o Tottenham, por exemplo, lá no estádio deles, eu esqueci o nome do estádio deles, por 1-0, gol do Royce, né? Royce, até hoje não sei qual é a pronúncia certa do nome dele. Mas zagueiro que agora está no Real Madrid. Além disso, o Zarbani, que fazia duplo de zaga com o Royce, ele foi para o PSG. A gente tem o Milos Kerkez, né? Que foi para o Liverpool também. Enfim, a equipe mudou bastante, né? Da temporada passada para essa, porém, o treinador continua o mesmo. O bom treinador Iraola, né? O espanhol Iraola, que naquele período que o Ange estava para ser demitido do Tottenham, existiu uma grande especulação, uma grande chance, né, do Iraola se juntar aos Spurs, né? É importante a gente frisar isso. Inclusive, como preferência, não que fosse algo discrepante assim, mas como preferência, eu preferia o Iraola do que o Thomas Frank, né? Poderia ser também que o Iraola chegasse nesse time do Tottenham e fizesse o time jogar bem, vencer, enfim. O Iraola é bom treinador, tá, gente? Mas eu tô muito feliz com o Thomas Frank, tá? E espero continuar dessa maneira, ok? Eu vou trazer aqui um panorama de como o Tottenham vai vir para essa partida, formações, escalações e também da equipe do Bournemouth, beleza? Bom, só trazendo uma notícia aqui também de última hora, que eu vi recentemente, agora há pouco, que o Milan já acertou com o Akanji, ok? Termos pessoais já foram acertados com o jogador, porém o Tottenham está na jogada ainda. Eu trouxe isso no vídeo mais cedo, nos shorts que eu trouxe mais cedo aqui, porém é importante frisar que agora, segundo o Fabrício Romano, né, o Milan já acertou com o jogador, falta apenas acertar com o Manchester City, porém é dito também que o Akanji prefere ir para um time que vai disputar a Champions League. E aí, obviamente, o Tottenham é um time que disputa a Champions League e o Milan não, pelo menos nessa temporada. Então, eu vou estar pegando meu outro celular aqui, vocês sabem que eu utilizo bastante ele, principalmente quando a gente está falando sobre jogadores, formações táticas, tem que ter a cola aqui, né? Não adianta. Bom, vamos lá, né? O Bournemouth, essa temporada, já jogou duas partidas de Premier League, perdeu de 4-2 para o Liverpool na abertura da Premier League e venceu por 1-0 o Wolves, ok? Em dia 26, há 4 dias atrás, 3 dias atrás, perdão, pela Carabao Cup, o Bournemouth foi eliminado pelo Brentford, confronto de duas equipes de Premier League, foi eliminado, só que eu já dei uma olhada aqui, o Bournemouth estava com um time reserva, ok? Então vamos pegar como base aqui o time titular do Bournemouth. Vou começar falando sobre o Bournemouth, porque é nosso adversário, o Tottenham vocês já estão acostumados, eu vou falar depois, beleza?
Ó, goleiro do Bournemouth é o Petrovic, bom goleiro. Eu não entendi, sinceramente, por que o Chelsea vendeu ele e foi com o Sanches. Eu acho o Petrovic muito mais goleiro, tá? Aí na lateral direita, Adam Smith, né? Lateral que já tá lá há um tempo. Diakité, que chegou essa temporada, se não me engano, o Bournemouth pagou 40 milhões de euros por ele, né? Sinistro. O Senesi, o Senesi ele chegou essa temporada no Bournemouth, não, já tem umas 3 temporadas, né? Deixa eu ver aqui. Já tá, na verdade já tem umas 6 temporadas. Confundi aqui. O Truffert, que chegou, esse sim chegou essa temporada, né? Lateral esquerdo do Truffert, bastante ofensivo, inclusive o Truffert, né? Ele que se juntou ao Bournemouth junto do Stade Reims da França, beleza? Na meiuca é um volante, Tyler Adams, ok? Aí é um 4-1-4-1 no caso. Dylan Brooks do lado direito, Alex Scott no meio junto com o Tavernier, que na minha opinião é o irmão ruim do Tavernier, ele é o ruim. O Semenyo e o Evanilson, né? O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Inclusive eles jogaram no 4-1-4-1 também contra o Liverpool. Bom, muitas vezes esse 4-1-4-1 ele deixa de ser um 4-1-4-1 e vira um 4-2-3-1, né? Às vezes o Alex Scott ele dá uma recuada, vira um segundo homem de meio campo e deixa o Brooks de um lado, o Semenyo de outro, o Tavernier armando e o Evanilson lá na frente, né? O que a gente pode falar aqui, cara? Sendo bem sincero, a linha defensiva do Bournemouth não me chama tanta atenção. Embora o Diakité é bom zagueiro, eles perderam o Huijsen e os Arbank são melhores, né? Eles foram basicamente, tipo assim, tiraram tudo que o Bournemouth tinha ali na linha defensiva, né? Não me chama muita atenção, acho que é o elo fraco, embora eles tenham um baita de um goleiro Petrovic. Cara, eu acho o Petrovic realmente muito bom goleiro. Eu acho que se tudo ocorrer certo lá para ele no Bournemouth, ele só vai durar essa temporada lá, cara. Eu não me surpreenderia se na próxima temporada um time melhor, até mesmo de Premier League, fosse atrás do Petrovic, tá? Eu sei que o United aí agora tá fechando com o Lemens, né? Lemens, uma coisa assim. E ele é bom goleiro, esse Lemens, só que o Petrovic para mim é melhor. Não me surpreenderia, vamos ficar aí de olho, né? Agora, de resto, na linha de 4 defensiva, não me chama muita atenção não, tá? Tyler Adams já tá lá há um tempo, é um bom primeiro volante, não é volante nível Big Six, mas já tá acostumado a jogar nesse padrão do Iraola. E nessa linha de 4, lá ele, ofensiva, né, de 4 meio-campistas, barra 2 pontas, 2 meio-campistas, sendo bem sincero, não sou muito chegado ao Tavernier, não acho bom jogador assim, jogador excepcional. O destaque está no Semenyo, né? O Semenyo que, inclusive, foi muito especulado no Tottenham. Acho que hoje o Semenyo cairia como uma luva nesse time do Tottenham. Uma luva, cara. Imagine só, Semenyo, Kudus, Xavi Simons e Richarlison. Nossa senhora, o Semenyo no lado esquerdo, Kudus no lado direito, o Xavi Simons caindo dos dois lados pro meio. Cara, sensacional, sabe? Essa temporada, inclusive, para mim, se o Semenyo ele começar a produzir, ele vai ficar só essa temporada no Bournemouth. Ele não dura mais de uma temporada lá. Acabou de renovar, então por isso não vai sair agora, nessa temporada, mas na próxima, não duvidaria. Se eu fosse o Tottenham, faria um esforço colossal para ter ele, mas é complicado, cara. Eu tô olhando para lá, porque eu tô vendo que agora, nos playoffs da Conference League, tá tendo cara, eu sempre esqueço o nome desse time. É o Slovan Bratislava que tá jogando fora de casa contra o Legia Varsóvia. Agora eu não lembro. Mas basicamente tá tendo um jogo. Eu fico sempre lembrando do Tottenham na temporada 21-22, que jogou essa Conference League. E aí o Tottenham tava quase sendo eliminado, né? Aí na última partida, né? Você se lembra o que aconteceu nos meados de 2020 para 21, né? Na última partida do Tottenham teve um surto de Covid. Aí a UEFA, ao invés de entender, pô, o Tottenham tá tendo surto de Covid, não dá para eles jogarem, não ia nem ter jogador suficiente. A UEFA vai simplesmente dar um WO contra o Tottenham é eliminado da UEFA Conference League. Sempre que eu vejo essa competição, eu sinto arrepio, cara, porque aquele dia ali que aconteceu aquilo, olha, foi um dia e tanto pro torcedor do Tottenham. Mas enfim, continuando aqui, né, o Semenyo seria de um ótimo reforço. O Semenyo, ele é o principal jogador do Bournemouth. A gente pode cravar isso. Você tem o brasileiro Evanilson na frente. O Evanilson que, até na minha opinião, tem características parecidas com o Richarlison. Pressão alta. Cara, o Evanilson pressionando alto vai muito bem mesmo. É um 9 de garantias que vai fazer 25 gols por temporada? Não é. Mas ele vai deixar ali os 13, 14 gols dele por temporada, né? Obviamente auxiliado ao Semenyo, que também vai deixar mais ou menos essa quantidade de gols, ou pelo menos tentar, né? Na verdade, ele nunca fez isso pelo Bournemouth, mas como ele vai melhorando temporada após temporada, a gente pode concluir que sim, provavelmente o Semenyo deve deixar ali uns 12, 13 gols essa temporada. Já tem 2, né? Inclusive contra o Liverpool, né? Inclusive, na minha opinião, o Bournemouth ele vai jogar com o Tottenham de maneira parecida com o que foi contra o Liverpool. E aí, cabe ao Tottenham ser mais efetivo que o Liverpool foi. Ah, Felipe, como assim? O Liverpool fez 4 gols. Cara, foram 4 gols que, beleza, tem lá o Ekitike abrindo o placar, né? Mas depois, cara, o Gakpo faz o
o 2-0, mas depois o Liverpool começa a sofrer muito, tanto é que o Bournemouth empata para 2-2, o Liverpool vai, aumenta 3-2, depois 4-2, só que isso já no final do jogo. Então o Tottenham tem que ser mais eficiente e dar menos espaço para o Semenyo. Os 2 gols do Semenyo, principalmente o segundo, ele fez o que quis com o meio campo e zaga do Liverpool. Então o Tottenham tem que ficar atento a isso aí, tá? É óbvio que se você for comparar, o Tottenham tem zagueiros mais rápidos que o Liverpool, né? Então, até no quesito correr para trás, o Tottenham está melhor, na minha opinião. Né? O Spence e o Pedro Porro são 2 laterais muito rápidos, mas aí não tem o que falar, o do Liverpool também, o Kerkez e o Frimpong. Só que, assim, eu acho que o que pode mudar, principalmente a favor do Tottenham, em relação do que foi o Bournemouth contra o Liverpool, é o fator João Palhinha, né? Cara, o João Palhinha é um jogador que muda jogos. Não adianta, ele literalmente muda jogos. Ele não vai ser sempre tão falado e tudo mais, mas é um jogador de muita pegada no meio campo que pode anular a principal arma da equipe adversária. Né? Não acho que o Thomas Frank vai chegar e vai colocar o João Palhinha para marcar individualmente o Semenyo, um Tavernier da vida, não acho. Nem é de muito padrão do Thomas Frank fazer isso no Brentford, por exemplo, ele não fazia isso. Né? No Tottenham, ele também não fez isso, na minha opinião. Não acho que o Spence, por exemplo, no jogo contra o PSG, ficou, ó, o Spence, você vai marcar o Doué, pronto, acabou. Não, ele estava marcando quem estava caindo por aquele lado. Né? Enfim, mas assim, o João Palhinha é um jogador que pode mudar a partida. E o Tottenham tem que ser efetivo, igual eu falei. Cara, amanhã eu tô com um pressentimento, um feeling muito bom, que amanhã tem o primeiro gol do Kudus com a camisa do Tottenham. E me cobrem depois, que eu acho que vai ser o primeiro gol do Ganês com a camisa do Tottenham. Sabe? Aquele jogo que é realmente para desencantar. Não vai ser um jogo fácil, né? O Bournemouth não é adversário bobo. Eu falei aqui no início do vídeo, né? O Iraola, para mim, era uma opção real se o Thomas Frank não viesse. Se não fosse o Thomas Frank, o treinador do Tottenham, até pela realidade do clube, é importante a gente frisar isso. Eu acho que o melhor treinador possível teria sido o Iraola, tá? Deixando bem claro. Mas assim, o Tottenham tem que vencer amanhã. Tem que vencer. O Bournemouth, obviamente, abalado, acabou de ser eliminado, né? Tomando não vou dizer que é um vareio de bola exatamente, mas foi dominado pelo Brentford dentro de casa, né? E esse Brentford que perdeu o Embomou, perdeu o Norsgaard, né? Eu sempre confundo o Norsgaard com o Dansgaard lá do Brentford, mas perdeu um dos dois, vocês sabem de quem eu tô falando, pro fracasso, não? Perdeu também o Thomas Frank, obviamente, né? Então, assim, tem que aproveitar e vencer. Até porque, e isso eu vou conferir com vocês aqui agora, rapidamente, porque aí a gente está falando de uma sequência, né, no caso. Mas a sequência do Tottenham na Premier League não é das mais difíceis. Tá? Vamos estar dando uma olhada aqui, ó, que enfrenta o Bournemouth amanhã, 11 horas da manhã, aí depois visita o West Ham. Cara, é obrigação vencer o West Ham. Não só porque é clássico e tudo mais, não, é obrigação vencer porque o West Ham, cara, tá muito mal. O Graham Potter mal. O único lapso de esperança ali do West Ham é o Paquetá. Aquele goleiro do West Ham muito fraco, tanto é que parece que eles voltaram à tona aí pelo John do Botafogo, né, que também não vive um grande momento, vamos ser sinceros, mas enfim, voltaram aí à tona pelo John, né, e beleza. Aí depois do West Ham, o Tottenham volta a jogar contra o Brighton. A sequência do Tottenham vai ser essa aqui, ó. Brighton, Wolves, Leeds, e aí beleza, o Aston Villa você já dá uma pegada já. Mas olha para vocês verem. Cara, Bournemouth, Brighton, Wolves, Leeds e Aston Villa. E depois o Everton. Dá para ganhar, cara. Dá para ganhar. O Aston Villa ainda é em casa. O Tottenham tem que aproveitar. Dessa sequência aqui que eu falei, de 5 jogos, vamos colocar desses 5 primeiros jogos, cara, o Tottenham tem que, pelo menos, colocando por baixo, vencer 4 e empatar 1. Pelo menos. Aí, obviamente, você vai ter o acréscimo do Xavi Simons, né? Isso eu tô falando com o elenco de hoje, sem o Xavi Simons. Você vai ter o acréscimo do Xavi Simons ainda, né? Você deve ter um ponto de esquerda, ao que tudo indica, tá todo mundo noticiando, que vai chegar no Tottenham, correto? Então você vai ter um ponto de esquerda chegando. Muito provavelmente você vai ter um zagueiro reserva, que pode ser a quarta opção ali da zaga, para poupar Van de Ven, talvez poupar Romero, saca? Então, tipo assim, o Tottenham tem que ir bem nessa sequência. Até para também, juntamente dessa sequência, é importante a gente frisar, vai vir a Champions League. Então você tem que estar bem ali na Premier League para você poder respirar um pouco, jogar a Champions League de maneira mais tranquila, mais confiante, né? E sendo bem sincero, cara, eu tô confiante. Gente, é importante a gente frisar que cada jogo é um jogo, tá? Mas o Tottenham é um time bom, cara. O Tottenham é um time bom e que está reforçando. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia que o Xavi Simons vai ganhar 200 mil libras por semana. Poxa, Felipe, mas 200 mil libras por semana, cara, é muito dinheiro. Será que o Xavi Simons vale isso tudo ou não? Gente, na minha opinião, vale. E vai valer mais. Daqui a um tempo, escutem só, no final dessa temporada, a gente vai olhar para trás e pensar assim, poxa, a gente ainda pagou pouco pelo Xavi Simons. Com certeza, não tenho dúvida disso.
Mas a questão não é só essa, se vale ou se não vale. A questão é, a diretoria demonstra, pelo menos nessa contratação do Xavi Simons, gana de vencer, sabe? A diretoria demonstra que, opa, acho que a gente pode alcançar mais do que a gente alcançou até o momento. Talvez esse título da Europa League tenha mudado a chave na cabeça do Daniel Levy e de toda a diretoria. Pode ser. E aí a gente tem que ser eternamente grato a Brennan Johnson e a Postecoglou. Óbvio, todo o elenco, mas principalmente esses dois, né? Porque fato é que se o Tottenham quiser ser campeão novamente, e isso vale até para Carabao Cup, tá, gente? Até para Carabao Cup. O Tottenham tem que se reforçar, dar alto salário para grandes jogadores e contratar grandes jogadores. E essa contratação de Xavi Simons demonstra isso, né? Demonstra isso. Vamos ver como é que vai ser os próximos movimentos de janela, se é que vamos ter, mas aparentemente é o que tudo indica teremos. Do Tottenham, né? Vai vir aí um quarto zagueiro. Eu tô na expectativa de chegar o Akanji ou o Ake, cara. Para quarto zagueiro, gente, eles não vão chegar para ser titular. Não vão. Entendeu? O titular é Van de Ven e o Romero. Esses caras para terceiro, quarto zagueiro ali, junto com o Danso e com o Draguzinho, cara, tá ótimo. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Entendeu? A gente não precisa de um zagueiro titular agora, não, cara. Não precisa. Até porque, para ser titular no lugar do Van de Ven ou o Romero, quais outros zagueiros no mundo conseguiriam isso? Talvez o Van Dijk, mas não sei também. Confio muito no Van de Ven hoje ali pelo lado esquerdo, e o Romero então nem se fala. Aí você pode argumentar o William Pacho? Talvez. O Pacho, pode ser, né? Mas assim, você vai contar nos dedos, de uma mão ainda por cima, de uma mão, né? Então vamos ver como é que vai ser os próximos movimentos. Tá feito o pré-jogo, né? Esqueci de falar, cara, pelo amor de Deus, um pré-jogo eu esqueci de falar, porque vou entrando num assunto aqui, num outro assunto ali. O Tottenham, né, deve vir, o que tudo indica, com a mesma formação que enfrentou o Manchester City, tá? 3 meio-campistas ali com Palhinha sendo mais recuado, o Bentancur um pouco mais à frente, o Sarr, né? E nas pontas, Kudus e Brennan Johnson, na frente, Richarlison. O Dog, é importante dizer isso aqui também, aparentemente ele foi liberado pelo departamento médico e deve ser relacionado amanhã. Mas mesmo relacionado, acredito que ele não vai ser titular. O Spence vive uma ótima fase, sem contar que o Dog está sem ritmo de jogo, né? A última partida dele foi literalmente contra o United, a última partida oficial que eu digo. Então, assim, o time deve ser o mesmo. Pode ser que o Thomas Frank surpreenda e, sei lá, tire o Bentancur, deixa o Pape Sarr de segundo volante e coloque o Bergvall para ter uma melhor chegada ao ataque. Estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser que ele faça isso, não sei. Mas acredito que vai ser a mesma formação que foi contra o Manchester City. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Confere novamente aí se você tem inscrito no canal. Caso não esteja inscrito, considere estar se inscrevendo para me ajudar bastante. Curte, comenta e compartilha. Na descrição aí vai estar minhas outras redes sociais, onde eu também falo de Tottenham. Vou ficando por aqui então. Valeu, falou e fui!